calor e trabalho é o que a gente vai tratar. E a gente, para tratar de calor e trabalho, a gente precisa compreender aí a lei dos gases. Na verdade, vocês já viram isso em física, né? Então, assim, é só fazendo uma pequena revisão aqui e dando uma conotação aí mais de aplicação. Na maioria dos casos, se aproximam muito das relações dos gases ideais. Então, eles servem para as nossas formulações como um todo. Tá? E aqui, iniciando, para que a gente tenha uma contextualização aí dessas máquinas térmicas, perguntava-se lá, meados do século XVIII, se não dava para a gente aproveitar essa energia, né? Então, dá para aproveitar alguma coisa esse vapor que sai aí das panelas, esse vapor que levanta a tampa da panela, ele é uma energia que pode ser potencializada, aí a gente pode usar melhor. Então, teve vários estudiosos na época, engenheiros, assim, mas na verdade a engenharia ela começou a surgir naquele período, nessa época do século XVIII, justamente com essas aplicações de máquinas, mas tinha muita gente, estudiosos, né, pesquisadores aí que iriam desenvolvendo algumas coisas, aplicando algo que a natureza lhe fornecia. Uma dessas observações foi isso, o vapor. Uma das pessoas dos primeiros a estudar tudo isso foi James Watt, né, que recebe o nome aí em homenagem a ele da unidade de medida de potência no sistema internacional. E ele foi modelando isso e percebeu que era possível realizar trabalho aproveitando essa energia do vapor. E o vapor, o que é? A gente está falando de gases, né? O vapor é o estado gasoso da água, né? Então, interessante usar água para isso, né? A água é um elemento importante aí nas máquinas térmicas, justamente porque a gente tem em abundância e a gente encontra na forma líquida. Então, consegue-se com pequeno volume produzir grandes volumes depois na forma de vapor. Então, a água no estado líquido, ela se transporta, armazena em pequena quantidade, né, comparando com o vapor. E esse vapor, só para a gente ter uma noção, por exemplo, um litro d'água numa sala, se ele ferver totalmente, e a sala estiver totalmente fechada, ele ocupa o espaço da sala inteira, se ela estiver vazia, assim, né? Então, de vapor. Então, o vapor ele acaba aumentando bastante o volume. E esse aumento de volume pode ser aproveitado. Gente, como eu falei, se tiverem perguntas, algo é só falar. Esse vapor, então, precisava ser aproveitado. E o que James Watt fez, né? O que Watt fez foi o seguinte: ele tem um gás frio, que no caso dele, ele aproveitou até o líquido, né? A água aqui. E aí se transformou em vapor. Mas vamos pegar o gás, estudo da lei dos gases lá. Você tem um gás frio, e ele tem um êmbolo aqui ligando a um objeto. Esse gás frio, continuando a temperatura constante, ele vai ficar aqui paradão. Mas se a gente aquecer, esse gás ele vai expandir. Com essa expansão, ele vai forçar esse objeto, essa massa. E se tem um deslocamento, a massa estava aqui antes e deslocou para cá, se tem um deslocamento, tem trabalho, não é isso? Então tem uma força que fez essa massa deslocar, provocando um trabalho. Então isso é um trabalho. Aí se eu resfriar esse gás, será que esse objeto volta? Volta. Como ele reduz aqui o volume dentro, né? Então vai criar aí uma redução de pressão, ou seja, vai criar uma espécie de vácuo nesse caso, né? Comparado com a pressão que estava excedente, vai recuar. Vai voltar essa massa para cá. Então desloca trabalho também. Aí como é que a gente pode aproveitar isso? Vão ser aí mais algumas aulas que a gente vai ver como aproveita. Por enquanto, nós vamos revisar aqui o comportamento desses gases, né? Então, vamos lá. Uma das
nas revisões aqui que nós temos, é que se o gás ele está numa pressão constante, a variação de volume ela é diretamente proporcional à variação da temperatura. Então, o que seria pressão constante? O que dá garantia na pressão para a gente aqui seriam esses pesos, né? Então, o que é pressão? Pressão é força sobre a área. Aí nós temos um peso ali que determina a força. A área é a área aqui do cilindro, é a área desse êmbolo, né? Esse cilindro ali tem esse êmbolo, então tem uma área, então a força, que é esse peso dividido pela área, a gente tem a pressão. E a pressão é constante porque não está mudando a força nem a área. Então, pressão constante. Então, se a pressão é constante e a gente tira e coloca calor, a variação aqui da agitação molecular. Então, a gente colocou calor, aumentou a temperatura, olha, a temperatura aumentou, reduziu, aumentou, né? Então, coloca calor, ele se expande. Retira calor, ele retorna. E aí isso está realizando um trabalho. Tem calor e vai. Observe também que a massa permanece constante, ou seja, nós estamos num ambiente controlado, num sistema fechado. Né? Um sistema fechado, então se comporta assim. Perguntas, como eu falei, é só falar, tá bom, gente? Então, essa é a chamada lei de Gay-Lussac. Então, quando a temperatura está baixa, o volume está baixo. Quando a temperatura se eleva, o volume se eleva. Né? Então, é assim. Temperatura baixa, volume baixo. Temperatura alta, volume alto. O volume 1 por T1 vai permanecer constante, então vai ser igual V2 por T2. Tá? Se a pressão for constante, isso vai acontecer. Corrigido, é isso aí. Legal. Outra coisa que acontece é se a temperatura for constante. Então aqui a chama está acesa, a temperatura está constante, aqui a temperatura não varia. Quando isso acontece, aí há uma relação inversa do volume com a pressão. Se a pressão é grande, o volume reduz na mesma proporção. Se a pressão diminui, o volume aumenta. Isso está sendo exemplificado pelos pesos. Então a gente tem pouquinho peso lá em cima, o volume expande. Quando acrescenta mais pesos, o volume diminui. E assim sucessivamente. Né? Vai acontecendo dessa forma. Lembrando de que o sistema está fechado, não tem entrada de massa, está fechado, não tem massa entrando aqui, ele permanece somente esse. Então, quando isso acontece, a gente tem a razão inversa, né? A lei de Boyle, né? Então, o que fica é que a multiplicação de um pelo outro, né? O produto de P1V1 vai ser igual ao produto de P2V2. Então, eu tenho P1 nessa situação, V1 nessa situação, P1 aqui, e tem o momento final, que é P2V2. Aumentou a pressão, reduziu o volume. Né? Volume está alto, a pressão baixa. Pressão baixa, volume alto. Pressão alta, volume baixo. A multiplicação de um pelo outro é constante. Mesmo valor. Lembrando que isso vale para gases perfeitos, no caso do vapor, de água ou do ar, isso é aproximado, dá bem próximo. Na verdade, a variação é pequena, né? Tecnicamente é possível trabalhar com isso, sim, sem grandes problemas, não. Tudo bem, gente? Compreenderam? Qualquer dúvida, dá um oi. Aí, vamos lá. Como é que a gente trabalha com isso, né? Com força, equacionando isso? Essas equações já foram um desenvolvimento um pouco mais tarde, depois que o Watt ele desenvolveu o mecanismo como um todo, funcionou, mas o equacionamento matemático de tudo isso já veio um pouco mais tarde. Joule foi quem mais desenvolveu. Outro homenageado, né? No sistema internacional, Joule é unidade de trabalho, não é isso? Então, o que é trabalho, falando nisso, né? Trabalho, né? Trabalho é uma força vezes deslocamento, na mecânica ali, né? Então,
Força vezes deslocamento é trabalho. Beleza, tranquilo. Mas vamos verificar isso aqui. A força, a pressão é força sobre área, né? Força dividido pela área. Então, força é pressão vezes área. Se a pressão é... Se a força é pressão vezes a área, posso substituir lá. Legal. Mas posso substituir um pouco mais, porque a área, o que vai ser a área? Vai ser... desculpa, como é que eu vou calcular volume? Volume é área vezes a altura. Volume de área vezes a altura. Então, eu posso colocar o ΔV dividido pelo deslocamento, eu tenho a área. ΔV dividido pelo deslocamento, aqui eu tenho a área, tá? Sendo que, nesse caso nosso, né, esse ΔV corresponde à variação aí ele vai até 4,5 aqui, e baixa até 2,5. Então, seria do volume de 4,5 de volume, menos o 2,5, nesse nosso exemplo, né? E aí a gente fica com a força, com essa expressão, que vai ser a pressão vezes a área. A área é ΔV vezes D, então está aqui. Aí, resolvendo tudo isso, a gente fica com o trabalho, vai ser a força, que é pressão vezes ΔV ΔV sobre D. Essa expressão. Vezes o deslocamento, D. Bom, D com D vai embora, a gente fica com o trabalho é igual a pressão vezes o ΔV. Então, esse é o resultado da expressão aí do trabalho. O trabalho pode ser expresso dessa forma. A pressão vezes a variação de volume. Isso se a pressão for constante. Então, pressão constante, tem uma pressão aqui, quem varia é o volume. Então, faço pela determinação da ΔV. Tranquilo? Mas a gente pode ter outras coisas. A gente pode ter a temperatura constante, como nós colocamos. Aí, se a temperatura for constante, também vai ser uma relação, o trabalho vai ser uma relação de volume e pressão. Mas a pressão, nesse caso, está variando também. Não é só o volume que está variando. E uma das formas que o Joule percebeu foi justamente isso, né? Que na verdade, faz parte aí do cálculo integral, que naquela época também começou a desenvolver, de que o trabalho pode ser representado pela área inferior à área entre pressão e trabalho. A gente não tem cálculo integral ainda, então a gente não vai ver dessa forma. A gente vê o seguinte, então tem trabalho, a curvatura está aqui, então seria uma área aqui embaixo, a área correspondente a essa variação, né? E essa área correspondente a essa variação, a gente pode pensar no seguinte, essa área ela vem até aqui embaixo, na verdade, né? Até o zero, né? A gente pode pensar no seguinte, pode pensar num volume médio vezes a variação da pressão. Então, delta P vezes o volume médio. Ok? Que aí seria a área desse retângulo. Então, a área do retângulo corresponde ao trabalho. Então, dessa forma, fica simplificado, né? Mas também aproximado, não é um cálculo exato, mas é bem aproximado, bem fácil de usar, de que o trabalho vai ser aproximadamente o ΔP vezes o volume médio, sendo que o volume médio seria a soma do volume 1 mais o volume 2 dividido por 2. Tá? Então, assim, trabalho, ΔP vezes o volume médio é uma aproximação. Tranquilo? Compreenderam, gente? Fale aí. E aqui, né, para a gente concluindo essa história bem rápida, né? Vocês lembram aí dessas equaçõezinhas, né? Do Clapeyron. Na verdade, a gente tem pressão vezes volume dividido pela temperatura constante. Uma coisa importante a lembrar é que
para essas equações valerem, tem que ser tudo nas unidades absolutas, né? Então, temperatura absoluta. Unidade no Sistema Internacional da Temperatura Absoluta, qual é mesmo? Kelvin, não é isso? Kelvin. Que é um dos caras também que daquela época, lá para o século XIX já, que andaram estudando esses assuntos. Então, Kelvin é a unidade no Sistema Internacional. E para converter Celsius para Kelvin, o que faz? Adiciona 273, não é isso? Sei que vocês iam responder isso se estivesse na sala presencial. Mas adiciona 273.15, né? Normalmente a gente ignora o 15.15, fica 273 só. Para converter para Kelvin. E a pressão absoluta, o que é? Bom, na pressão absoluta, nós temos a pressão relativa e a pressão absoluta. O que é a pressão relativa? Relativa é quando a gente assume que aquela pressão que nós tomamos como base, ela é zero. Então, se a gente está falando de pressão relativa em relação à atmosfera, né, nossa, a gente adota que a pressão que nós estamos no momento é zero. Aí qualquer coisa que variar para cima, tem mais sobrepressão, se a gente enche um balão, por exemplo, ele fica comprimido, então tem uma pressão adicional. Mas se a gente suga o ar de algum lugar, a gente forma um vácuo. Aí nós temos negativo, no relativo, né? E abaixo da pressão que a gente adotou como zero, sendo atmosférica. E a absoluta, o que é? A absoluta é justamente aquela pressão zero absoluta, que é como se você retirasse toda a pressão atmosférica, tivesse um vácuo completo. Então esse vácuo completo é a pressão absoluta. E como é que a gente converte a relativa na absoluta? Partindo da pressão atmosférica, é só reduzir a pressão atmosférica. Que é de quanta pressão atmosférica? Cerca de 103 quilopascal, né? A gente vai ver esses assuntos ainda um pouco mais. E a atividade que o senhor postou? Então, aí a atividade, gente, sobre as atividades, eu marquei para que a gente pudesse entregar as atividades na quinta-feira. Aí, o que é essa primeira atividade? Ela está basicamente falando somente de transferência de calor, que é o conteúdo que a gente viu presencialmente. Já teve uma tarefinha de transferência de calor. Então, essa tarefinha já está lá no que é acadêmico, e essas outras a gente vai postar lá também, vai colocar no que é acadêmico. As tarefas, as aulas nossas, elas compreendem 4 aulas semanais. A gente vai ter uma aula síncrona e 2 assíncronas. Deixa eu tomar um gole d'água, a garganta já está bem seca. E o conteúdo dessa tarefa tá no Moodle? Tá no Moodle. Então, o que eu coloquei lá no Moodle? Eu fiz um resumo, fiz um videozinho resumindo as aulas presenciais. E aí vem a seguir a tarefa relativa a esse conteúdo das aulas presenciais. Né? Leonardo machucou, o que foi isso? Bom, então aí essa tarefa relativa ao conteúdo presenciais, até quinta-feira, as tarefas nossas, vamos colocar assim, sempre nas quintas-feiras. Nós vamos ter ainda nesse semestre mais 2 sábados letivos. Aí quando tem sábado letivo, aí a tarefa vai ser um pouco maior, justamente para corresponder a essas 4 aulas do sábado letivo, né? Mas as outras tarefas um pouco menores. Então, sábado, quando tem sábado letivo, tarefa um pouco maior. E agora as notas delas, de todas as tarefas, eu não criei uma diferenciação ainda não. Provavelmente a gente vai manter as notas todas iguais, todas as tarefas com a mesma nota, e a nossa avaliação ela vai sendo sequencial. A gente toda semana tem uma avaliação que a tarefa vale nota e vale presença. Então vão valer 2 presenças e vale nota. Aí essas notas todas, a gente vai somando elas, nós chegamos no final do semestre com uma determinada nota total. Aí essa nota total, ela pode precisar de algo a mais ou não, então a gente deve ter ainda para esse algo a mais
uma prova, né? Uma prova complementar. E ainda a recuperação. Então a gente pode ter 2 provas aí para fazer. Mas se não, as suas tarefas já são suficientes para aprovação. Essa é a ideia, tá bem? Como é tudo um ambiente novo, um formato novo, ainda está sujeito a algumas alterações, mas essa é a ideia geral, da gente ir trabalhando assim. Tá feito? Tudo bem? Quem já acessou lá o Moodle? Ah, legal. Malu já acessou, então, joia. Que mais? Que você escreveu Eu vi aqui? o seu postou. É? Tá. Joia. Então, gente, ó, é assim, essa primeira ideia para que a gente pudesse ver, eu acho que é uma revisão aí desse conteúdo, mas bastante importante, né, dos gases, mas compreender bem aí como é que ele converte em trabalho, né, como é que isso acontece, né, na mecânica das coisas. Eu acredito que ficou com as ilustrações, deu para ver, mas se alguém tiver dúvida aqui eu posso repetir também, sem problemas. Eu acredito que tenha ficado claro aí como é que a movimentação acontece e se há movimentação, há trabalho realizado, né? Certinho? O material dessa aula vai estar no Moodle, né? Vai, não está ainda não. Ou se tiver, eu vou tirar e repostar, porque eu fiz uma pequena correção aqui, tá? Eu tinha colocado, acho que você estava na hora já, né? Eu fiz uma Sim, correção eu e aí tava. eu vou fazer a alteração e repostar. Né? Mas vai estar lá, sim. Inclusive o vídeo também, eu vou fazer só a edição dele, tirar essa parte final agora e parte inicial, e vou deixar lá também, que aí se quiser rever a aula falada também, com os slides, ou seja, no formato de vídeo, aí vai estar lá. E a nossa sequência vai ser essa. A tarefa vai entregar quinta-feira, professor? Isso, quinta-feira. Marquei todas para quinta-feira. Vai ser sempre quinta-feira, tá? Quinta-feira termina. Gente, não deixem de fazer as Atendimento? tarefas. Seu horário de Elas lá atendimento? aí pra... Deixa para segundo, professor. É isso, não, é isso. Quarta-feira. Quarta-feira, 16 às 18. Tá pelo Meet também. A gente tá lá no Moodle, os 2 acessos estão, tanto das aulas, né? Vai ser o acesso contínuo, a não ser que a gente tenha problemas aí, tem que alterar esse link, mas em princípio é o mesmo link. Tá no Moodle, aí você acessa a aula por um link e acessa. Quem chegou agora? Stephanie. Ah, seja bem-vinda. Bom, então, aí a gente. Os 2 links estão lá no Moodle, né? Então, um link também para aula síncrona e também no atendimento. No atendimento, então, quarta-feira, das 16 às 18. Bastante tempo para atendimento. Aí entra lá e a gente discute. Tá joia? Pode crer, pode crer. Beleza. Gente, eu vou finalizando aqui nossa conversa, então. A gente, concluindo aqui para hoje, vai ter dias que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo, ficar mais tempo até nosso horário até 12h15, né? A gente está finalizando agora 12h50, 12h51. A 12 Stephanie pegou a finalização. Tudo bem com você, Stephanie? Que houve? Atrasadinha aí. Mas vai estar gravado lá, viu, Stephanie, no Moodle, e aí dá para você rever. Tranquilo, gente? Até a Beleza, próxima. professor. Falou. É isso, Não deixa mais não, Camargo? É isso, Não deixa mais não? Boa semana para vocês. Valeu. valeu. Falou. Abraço. Tchau.